pílulas, adesivos, injeções e implantes. Hoje, o que não faltam são métodos contraceptivos, o que transformou a vida das mulheres no mundo inteiro, já que, teoricamente, permitem a elas escolher quando engravidar. No entanto, nem sempre foi assim. Você sabia que na Idade Média, o controle de natalidade era feito a partir da ingestão de substâncias químicas? Esterco de crocodilo e testículo de furão? Por exemplo, eu sou Maurício Santos e hoje eu te conto como eram os anticoncepcionais das antigas civilizações. Seja bem-vindo. Embora a pílula anticoncepcional e outros dispositivos hormonais sejam invenções modernas, o controle da natalidade existe há milhares de anos. Os primeiros registros, inclusive, são da antiga Mesopotâmia, por volta de 1850 a.C. Mas já vou te adiantando que esses métodos eram bastante inusitados e, por vezes, até perigosos, viu? E os povos mesopotâmicos não eram os únicos. Os antigos egípcios, gregos e romanos também tinham várias formas de se evitar uma gravidez e que eu vou te contar daqui a pouco. Agora, antes disso, preciso dizer que na Idade Média, a Igreja influenciava tudo e todos, desde o modo de pensar até as formas de comportamento. Sendo assim, você já sabe, o controle de natalidade era visto como um dos piores pecados, comparado ao homicídio e ao aborto, que na época era algo completamente inadmissível e imperdoável. E isso tudo porque, para o cristianismo, o sexo só poderia acontecer com o propósito de conceber filhos e nada mais além disso. Mas é claro que, embora a igreja fosse bastante respeitada, muitas pessoas não seguiam essa regra à risca. Na verdade, muitas regras não eram seguidas. Mas isso é tema para outro vídeo. O fato é que os seres humanos sempre foram uma espécie, digamos, criativa quando se trata de métodos anticoncepcionais. Por milênios, homens e mulheres fizeram uso de alguns métodos extraordinários para evitar a concepção. E, embora os avanços mais significativos nessa linha tenham ocorrido nos últimos 100 anos, temos uma verdadeira dívida de gratidão para com esses antigos pioneiros. Porque era cada coisa, viu? Antes do controle da natalidade, que estava intimamente ligado ao movimento feminista, as mulheres confiavam em anticoncepcionais orais e caseiros feitos de ervas, especiarias ou mesmo metais pesados. Também tinham métodos de barreira feitos de tripas de animais e vários outros ingredientes bloqueadores de esperma, que eram colocados diretamente nos órgãos genitais para evitar a gravidez. Inclusive, alguns métodos tradicionais de séculos passados foram a inspiração para o desenvolvimento de alguns dos anticoncepcionais mais confiáveis da atualidade, como a pílula anticoncepcional e o DIU, de cobre. No entanto, como eu disse, muitas formas antigas de se evitar uma gestação eram bastante tóxicas e potencialmente perigosas. Por exemplo, na Grécia Antiga, as mulheres eram aconselhadas a beber sal de cobre dissolvido em água como forma de prevenir a gravidez por até 1 ano, algo completamente prejudicial à saúde. Mas a verdade é que ninguém se importava com a saúde a longo prazo. Por isso, as pessoas aplicavam e consumiam livremente outras substâncias tóxicas além do sal de cobre, como mercúrio, chumbo e arsênico, tudo para não ter filhos. Infelizmente, essas substâncias também levavam à insuficiência renal e pulmonar, bem como a danos cerebrais. Mas, de certa forma, elas tinham uma pequena porcentagem de eficácia no controle da natalidade. No entanto, também causavam esterilidade e, em algumas situações, uma morte agonizante. Agora, mas voltando ao início,
As primeiras formas de se evitar uma gravidez foram encontradas no Antigo Egito e na Mesopotâmia, onde se descobriram alguns rolos de papiro, uma espécie de tecido escrito da época que continha algumas instruções sobre como fazer anticoncepcionais. O remédio contra a gravidez era baseado em mel, folhas de acácia e também fiapos como uma forma de capuz cervical, para evitar que os espermatozoides entrassem no útero. Além disso, a amamentação prolongada por até 3 anos também era usada como uma forma de controle de natalidade no Egito Antigo. Mas veja bem, talvez uma das formas antigas mais famosas de prevenir uma gestação fosse a planta Silphium, nativa do norte da África. A planta era usada como anticoncepcional e era incrivelmente popular na Grécia e na Roma Antiga. Ela só poderia ser cultivada em uma pequena área do que hoje é a Líbia. Foi tão utilizada na época que foi extinta. E para quem acha que o famoso coito interrompido é recente, está muito enganado. Na Grécia Antiga, o método de retirada, como era chamado, também era usado para prevenir a fertilização. E acredite, os historiadores modernos afirmam que a maioria das formas antigas de controle de natalidade era ineficaz, exceto pelo método de retirada, o que, hoje em dia, não é tão recomendado pelos especialistas. O fato é que a relação entre o sêmen e a gravidez já estava clara para as antigas civilizações desde 1500 anos antes de Cristo. E, por isso, precisaram desenvolver contraceptivos de barreira que impedissem a entrada do esperma no útero. Em um deles, as mulheres eram aconselhadas a inserir uma mistura quase sólida feita de mel, carbonato de sódio e fezes de crocodilo na vagina, com o objetivo de aumentar o pH vaginal e, de fato, ter a ação contraceptiva. No mínimo, nojento, não é mesmo? E não pense que para por aí. Em algumas situações, ainda utilizando fezes de crocodilo, os excrementos eram misturados com leite azedo, formando uma espécie de pasta bastante mal cheirosa que também era introduzida na vagina ou apenas passada na vulva. Oh, meu pai! Isso tudo para criar uma barreira ácida para os espermatozoides e impedir que eles chegassem até o útero. É até difícil de acreditar que esse método anti-higiênico tenha sido eficaz, mas era assim. A acidez era grande e o cheiro praticamente insuportável, o que reduzia consideravelmente as chances de gestação. Algumas duchas ácidas também faziam parte da política pelo controle de natalidade. As mulheres se enxaguavam com todos os tipos de substâncias que se podiam imaginar, como água do mar, suco de limão, vinagre e até azeite. Inclusive, até o início dos anos 1900, antes da legalização do controle de natalidade nos Estados Unidos, as mulheres usavam alguns produtos de limpeza tóxicos para fazer a ducha. Essa prática gerou muitos envenenamentos e até algumas mortes. Embora qualquer coisa fortemente ácida ou alcalina pudesse afetar os espermatozoides, nenhum desses métodos é recomendado como seguro ou eficaz. E acredite se quiser, até os testículos de furão eram usados para evitar a gravidez, mas dessa vez de uma forma mais mística. A trótula, uma guia médica escrita no século XII, recomendava cortar os testículos desses animais vivos, envolvê-los em pele de ganso e usá-los como amuletos para que a fecundação não ocorresse. Quem precisa de ciência quando se tem magia e fé, não é mesmo? E esse método, inclusive, era bastante popular na Europa durante a Idade Média. E provavelmente o mais inusitado, seguido das fezes de crocodilo. Mas répteis e furões
não eram os únicos animais usados para não ter filhos, hein? Tem mais coisa por aí. Os intestinos de peixes e ovelhas também faziam parte dessa dinâmica. Inclusive, os preservativos que conhecemos hoje foram desenvolvidos pela primeira vez durante a Guerra Civil Inglesa, quando os soldados do rei Carlos I receberam bainhas feitas de intestinos desses animais para protegê-los de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Essa espécie de camisinha precisava ser mergulhada em água por algumas horas antes de ser usada, para que se tornasse mais flexível e fácil de colocar. Era amarrada na base do pênis com uma corda para mantê-la firme no lugar e, depois de usada, lavada cuidadosamente e colocada para secar. Depois, era guardada para a próxima vez. No entanto, é importante lembrar que esse método, primeiramente, foi pensado para se evitar doenças e não a gravidez em si. Mas, com o tempo e a evolução das técnicas, o preservativo propriamente dito foi tomando forma. Depois de todos esses métodos inusitados para se prevenir a gravidez, o primeiro dispositivo intrauterino para esse fim foi criado, mas somente no início do século XX. Nas décadas seguintes, muitos outros métodos de controle de natalidade foram desenvolvidos, incluindo esponjas, capuzes cervicais e preservativos como conhecemos atualmente. As primeiras pílulas anticoncepcionais surgiram na década de 1950 e estavam publicamente disponíveis no ano de 1960, nos Estados Unidos. O fato é que, com a medicina moderna, as opções de controle de natalidade foram finalmente regulamentadas e testadas quanto à eficiência e segurança. Mas convenhamos, percorremos um longo caminho desde as fezes de crocodilo até aqui. Felizmente, não estamos mais presos às formas antigas de prevenção a uma gestação, que além de serem nojentas, eram extremamente perigosas. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre os métodos contraceptivos que eu te contei. E também faça sugestões para outros conteúdos. Um abraço, fique com Deus e tchau!